Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É com uma grande alegria que iniciamos mais um estudo da Palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua presença aqui no canal do IAG, você que tem nos acompanhado há muito tempo no Lições para a Eternidade. E se é a sua primeira vez aqui, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais este material para que mais pessoas tenham acesso a este estudo que está sendo maravilhoso. Se inscreve no canal, ative as notificações e deixa aqui abaixo, e eu falo agora para todos, os seus comentários, pedidos de oração, agradecimentos também. É muito importante essa participação de vocês. Algum texto para agregar na recapitulação da lição. E caso você queira conhecer um pouquinho mais a respeito de quem somos e o que fazemos, acesse aqui no canal o vídeo institucional que conta um pouquinho a história do IAG e também apresenta as ações que estamos realizando. É uma grande alegria receber você aqui. E também estamos tendo Lições para a Eternidade sendo transmitido no canal 777 do Rede Advir. Então, se você está aqui pelo canal, acessa lá o canal de televisão. Se você está pela televisão, acessa aqui o canal do YouTube do IAG. Estamos aqui para avançar a obra de Deus, a preparação de um povo para a breve vinda do Senhor Jesus. Quero cumprimentar, como sempre, meu amigo Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Muito bem-vindos também os irmãos para a última lição, desse trimestre, lição 13. Vai ser uma grande bênção agora estudar o tema por toda a eternidade. E já deixo aqui avisado também, que provavelmente nas próximas 2 lições eu não vou estar aqui com o pastor. Por razões de força maior, nós vamos estar com o Silverino em uma viagem missionária. Não vamos estar aqui no país, então não estarei com vocês, mas vai ser uma bênção com o pastor e a partir da lição 3 vamos retomar também depois, Mas vamos aproveitar o hoje. Nós esperamos a eternidade, mas temos que aproveitar o hoje. Sim, é verdade. Certamente o Moses fará muita falta, mas está indo para uma missão. Certamente será uma grande bênção. Orem também por todos os projetos evangelísticos que nós temos aqui no IAG. Enquanto eu estou gravando esta lição, as meninas da escola missionária estão aqui numa cidade próxima chamada Piuí, visitando as casas, orando com as pessoas, comércios, bancos, polícia, bombeiro. Elas estão fazendo um trabalho lindo, assim como os meninos fizeram na semana passada. Estamos levando a palavra de Deus através de livros que contêm a verdade presente, produtos que aqui fabricamos na indústria, da qual o diretor é o Moses Coutinho. Então, para nós é uma grande alegria também termos essas experiências missionárias. E se você quiser conhecer um pouco mais de forma presencial o IAG, teremos agora no mês de julho, que está se aproximando, do dia 15 a 19, um congresso intitulado Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Estaremos estudando as profecias relacionadas aos eventos finais. Eu serei um dos palestrantes, o irmão Leonardo Amaral também, e o irmão Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG. Estaremos apresentando, pregando. Se você tem interesse, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na sua tela, faça inscrição. Nós já temos aí dezenas de pessoas já inscritas que estarão aqui conosco, nos alegrando com a presença delas e todos juntos nos alegrando na presença de Deus ao estudarmos a palavra e louvarmos o seu nome também. Então, se você tem interesse, entre em contato aqui com o número que vai aparecer tanto aqui na tela como também na descrição. Muitas vezes as pessoas perguntam como que nós podemos apoiar todo o projeto, como que nós podemos acessar o site do IAG para adquirirmos livros ou a própria Bíblia Legado. Sempre deixamos todas as informações na descrição do vídeo. O que é a descrição, caso você não saiba, Quando tem ali o mais, aperta lá no mais, vai aparecer toda a informação a respeito do vídeo. Acesse o site institutoiag.com.br e lá temos muitas também informações e materiais que você pode adquirir para a sua edificação e para o avanço da obra também. Moses, vamos novamente, aliás, como de costume, vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria de Deus para estudarmos a última lição deste trimestre. Vamos orar. Pai grandioso que está nos céus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de juntos estudarmos toda esta lição que nos ensinou a ter um relacionamento mais profundo contigo. E nós te pedimos que no último capítulo o Senhor também nos anime a perseverar nisso até que um dia estejamos juntos na eternidade. Amém. Nós pedimos que abençoes a cada um daqueles que nos assistem. Conheces, Pai, os corações, conheces as famílias e as necessidades de cada igreja e indivíduo. E nós te pedimos que a tua mão esteja abençoando cada um deles,
as mais variadas necessidades pessoais, ali emocionais, financeiras, talvez físicas. E nós pedimos que a mão do Senhor seja benigna para com todos os que aqui nos assistem neste momento. Nós entregamos tudo a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Como Moses disse, então estamos na última lição deste trimestre, que foi uma grande bênção, que certamente cooperou para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. A lição de número 13 tem como título Por Toda a Eternidade. Então, com este Deus que aqui neste mundo, mesmo sendo um mundo de pecado, já andamos com Ele, conversamos com Ele, nos relacionamos com Ele, andamos com Ele num sentido também de termos o nosso coração batendo juntamente com os intentos de Deus, as ações de Deus salvíficas, ao levarmos a palavra de Deus até as outras pessoas, que foi o tema da lição anterior, nós almejamos um dia estarmos com este Deus por toda a eternidade, contemplando face a face. E é sobre isso que a lição termina falando. De fato, estava faltando esse tópico, né, a respeito da eternidade. Desfrutaremos de um relacionamento perfeito, glorioso, por toda a eternidade, juntamente com o nosso Deus, assim como as profecias do Apocalipse apontam. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus estará conosco e nós com Deus por toda a eternidade. E essa é a promessa. Nós temos aqui a imagem da lição, tanto quanto interessante, vamos comentar um pouquinho a respeito dela, mas antes, o verso para memorizar, 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, o ser filho de Deus é uma realidade agora, presente, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque nós ainda estamos neste corpo corruptível, mortal. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, uma referência à sua vinda, à segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a Ele. De que forma? Possuindo um corpo glorioso, imortal, incorruptível, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O ser igual a Cristo na questão do caráter, sacrifício, uma vida de serviço, é algo que tem que ser real hoje. Mas o ser como Ele é numa questão física, gloriosa, é algo que nós almejamos, é algo que nós aguardamos. É o sermos libertos da presença do pecado. Fomos libertos da culpa, do poder, na experiência real, presente, agora, atual, e um dia seremos então libertos da presença do pecado. E herdaremos toda aquela promessa, né, de um reino da glória, de um corpo imortal, de um corpo incorruptível. Estaremos juntamente com Jesus por toda a eternidade, com entes queridos, com amigos e irmãos que há muito morreram, familiares. Então essa promessa certamente faz com que em meio às tribulações a gente levante os olhos, olhe para o futuro com esperança. Vamos analisar um pouquinho essa imagem e comentar um pouquinho mais também a lição aqui de sábado. Essa imagem ela é bem limpa, né? Ela tem apenas 3 coisas que nós poderíamos olhar e, obviamente, sempre está ligado ao título, né? A eternidade. Então nós vemos ali de fundo o céu, que realmente representa, poderíamos dizer, pelo menos algo muito diferente da terra. Pode ser a habitação no céu ou não, porque nós vamos habitar numa nova terra, né? Mas aqui, já fora desta terra. E há uma ponte que liga nós, ou a parte de baixo ali, até o relógio que está no topo. Mas o que esse relógio representa? Esse relógio não tem ponteiros, portanto ele representa a eternidade. E a escada, nós já temos na Bíblia um simbolismo no qual é usada a escada para simbolizar algo. O que a escada representa? Jesus. A Jesus. Então a maneira pela qual o homem pode ter acesso à eternidade é através de Jesus. Então eu diria que é bem simples, né? Mas bem interessante também. É interessante que na filosofia hebraica, porque muitas vezes nas universidades as pessoas estudam filosofia grega e o mundo ocidental é influenciado por essa filosofia. E na mentalidade da filosofia grega, a eternidade é como se fosse um tempo onde o tempo não se faz presente. É um tanto quanto paradoxal, mas na filosofia hebraica, a eternidade não é um tempo sem tempo, mas um tempo sem fim. Ou seja, é algo que é perene, é algo que é eterno, mas não significa que não haverá tempo, mas que o tempo nunca findará. E há até uma pequena diferença. É interessante também isso, né? Porque não é um ambiente atemporal, porque Deus se faz presente nesse ambiente que estaremos eternamente
na presença de um ser eterno. Ou seja, não é um ambiente que não tem o tempo, mas que o tempo não tem fim. E isso é eterno. Exatamente. É até interessante notar isso, né? Nós vamos viver pela eternidade. Mas na visão grega, a eternidade também não tem começo. Só que nossa eternidade tem um começo. Aham. Que é quando nós aceitamos a Jesus. Ali nós começamos a viver a eternidade, né? Então, é uma eternidade para frente. Exato. Onde nós não teremos fim para onde olhamos, mas sim de onde nós saímos. O único que tem uma eternidade para frente e para trás é Deus, Exatamente. né? Agora É o único nós, que é- seres Todas as características de criados. Deus são plenas, né? Aham. Então, nesse caso, realmente, a plenitude da eternidade é de Deus, a plenitude do poder, da onipresença de tudo, né? Exatamente. E nós estaremos com Deus, com Jesus, na associação dos anjos por toda a eternidade, mas nós temos o privilégio hoje de já termos um relacionamento com Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, mas aqui é algo que vai ser visível, é algo que vai ser glorioso, tangível, um novo céu, uma nova terra. Essas são as promessas feitas para nós. Então, o que nós precisamos, que a lição de sábado comenta, é fixar os olhos em Jesus, mantendo nele o nosso olhar. Por mais que este mundo seja um mundo de sofrimento, de dor, de pecado, de angústia, ele fez essa maravilhosa promessa para nós. O céu já é a nossa herança em Cristo. O céu está reservado para nós em Cristo. O céu já é uma realidade presente, mas que em breve virá. É presente, porque pela fé em Cristo, todas as promessas de Deus se cumprirão. É só uma questão de tempo para que nós tenhamos acesso a isto que ele nos prometeu. Então, durante esta semana, vamos recapitular a recompensa dos salvos, como será o céu. Não que a lição desta semana comente tantos detalhes que temos tanto na Bíblia, como também nos escritos de Ellen White, mas a ênfase aqui é a perseverança. Vamos permanecer até o fim para fazermos parte de toda essa herança. Inclusive, eu perguntaria, né, porque nós estamos fechando esta lição, que tem como título Crescendo em um Relacionamento com Deus. E eu perguntaria, então, por que nós devemos crescer em um relacionamento com Deus? E é importante nós entendermos que não tem a ver só com superar as dificuldades dessa terra. Não é só para que nós vivamos nessa terra. Pelo contrário, crescer em um relacionamento com Deus é a preparação para que nós tenhamos um espírito apto a conviver com Deus pela eternidade. Não é para nós acostumarmos a ter Deus na terra, é para nós acostumarmos a ter Deus pela eternidade. Então, nós superamos sim os desafios dessa terra com Deus, mas essa convivência tem que nos levar a começar a eternidade e viver a eternidade, né? No dia do juízo é interessante. Crescendo em um relacionamento. O relacionamento traz a questão do conhecimento. Quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. Se eu me relaciono muito com o pastor, mais eu conheço. E qual vai ser a frase mais cortante de Jesus no último dia, quando ele estiver prestes a começar a eternidade com alguns e a destruição de outros? Qual vai ser a frase mais cortante? Nunca vos conheci. É verdade. Então por que nós devemos Apartai-vos crescer? de mim. Então por que devemos crescer em um relacionamento com Deus hoje? Para que nunca ele possa dizer, não os conheço, nunca vos conheci. Então busquemos o conhecimento de Deus hoje, porque isso nos prepara para a eternidade também. É verdade, com certeza. Quem que desfrutará da eternidade? Aqueles que já conhecem Jesus hoje. Então, o desfrutar de um relacionamento com Deus não é algo que devemos olhar apenas para o futuro, reservado para o futuro, mas algo que deve ser presente hoje, real na nossa vida. E aqueles que andam com Cristo na terra, andarão com Cristo por toda a eternidade nos céus, quer seja durante os 1000 anos nos céus, quer sejam durante este novo céu, nova terra, aqui no próprio planeta, né? Vamos avançar então, lição de domingo, tem como título Vivendo o Hoje. Quando nós olhamos o hoje, a realidade do mundo, a gente vê, né? Nação contra nação, rumores de guerra, a gente vê a moralidade cada vez mais decadente, a gente vê os sinais da vinda de Cristo se cumprindo, tudo apelando para a brevidade da volta de Jesus. Jesus em breve voltará. Mas desde quando essa promessa foi feita e apresentada para a humanidade, desde o 7º depois de Adão, Enoque foi o primeiro a proclamar a respeito da segunda vinda de Cristo, porque no contexto ali do mundo antediluviano, as pessoas se questionavam se havia recompensa para os justos. O que adianta eu guardar os mandamentos de Deus, viver um relacionamento com Deus, se eu morro? Se a morte é um quinhão de toda a humanidade, é um destino inevitável para toda a humanidade. Parecia que o destino do justo e o destino do ímpio era o mesmo, era a morte. Mas Deus quis mostrar que não, por mais que nesta terra, vivendo hoje, eu
em Cristo, sendo declarado justo e feito justo, morro, e o ímpio que vive uma vida de rebelião morre, será que a recompensa final será a mesma? E não, Deus revelou para Enoque que não, que a lei era possível sim ser obedecida e haveria uma recompensa para justos e uma recompensa para os ímpios. Ressurreição para a vida eterna para os justos e ressurreição para a perdição e morte eterna para os ímpios. Desde quando essa mensagem começou a ser proclamada? Quanto tempo se passou? Milhares. Milhares de anos. Desde quando Jesus, ali nos momentos anteriores que antecederam a cruz, fez aquela promessa maravilhosa para os discípulos, João 14, do versículo 1 ao versículo 3, não se turbe o vosso coração, aquele texto que nós conhecemos, voltarei para vós, para vos receber para mim mesmo, voltarei. Faz quanto tempo que isso aconteceu, que essa promessa foi feita? Cerca de 2000 anos. Então, por que a gente fala, em breve Jesus voltará, em breve Jesus voltará? O próprio livro do Apocalipse termina falando isso, né? Eu gostaria de ler este texto. Olha só que interessante. Apocalipse, capítulo 22. Olha só como que termina aqui. A Bíblia Legada, ela tem uma concordância enorme, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa. Olha só que interessante como termina aqui Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Como assim eu venho rápido? Essa promessa foi feita há 2000 anos. A questão é, por aquilo que a lição aqui de domingo apresenta, a vinda de Cristo ela é sempre breve porque a nossa vida é breve. Moça, há quanto tempo você tem esperado Jesus voltar? Desde que eu comecei a entender sobre o assunto. Exatamente. Ou seja, nem é a minha idade toda. Exatamente. Normalmente as pessoas respondem, há 2000 anos ou há milhares de anos eu tenho esperado Jesus voltar. Você tem milhares de anos? Eu tenho 37 anos. Eu não estou esperando Jesus voltar a 37 anos. Eu me converti com 19 para 20 anos de idade, ou seja, há 17 anos eu tenho esperado Jesus voltar. E isso é breve, porque a vida é breve. E pela vida ser breve, a volta de Jesus é sempre uma realidade breve para qualquer ser humano. Então isso é muito interessante. A vida ela é muito breve e passageira. Então por mais que nós tenhamos que viver hoje com toda essa realidade, os sinais da vinda de Jesus se cumprindo, nós temos que olhar para a nossa vida e entendermos o quão breve ela é também. Sim, com certeza. A lição aqui, ela nos traz aqui para ler o Salmo 80, né? Só que, providencialmente, eu acabei lendo o Salmo 90. E eu achei coisas bem interessantes ali, até mais, eu diria, incisivas do que a própria Sim, é verdade. informação da lição aqui. Vamos lá, vou mostrar aqui. E o Salmo 90 ele foi escrito por Moisés, exatamente, né? Foi o primeiro salmo, provavelmente, a ser escrito de toda a Bíblia. Salmo mais antigo. Ou seja, se muita gente hoje preocupada com o futuro, ou com a vinda de Jesus, imagina o que diria Moisés. Olha só aqui. Vou ler daqui para vocês. Salmo 90. Vamos ver a partir do verso... Vamos ver a partir do verso 9. Pois todos os nossos dias passam em tua ira. Passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos, e se por causa do vigor chegam a 80 anos, todavia sua força é afã e tristeza. Porque logo passam e voamos para longe. Quem conhece o poder da sua ira? Assim, de acordo com o seu temor, também a tua cólera. Ele está falando sobre os pecados ali do povo, né? Então ele diz no verso 12, ensina-nos a enumerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Então, eu acho que ele traz um pensamento muito profundo aqui, né? Com certeza. O verso 10 nos mostra que a vida do homem é algo passageiro, extremamente rápido. Não dá tempo de nós ficarmos pensando em coisas muito longas. Nem a eternidade cabe na nossa mente, imagina. Então, Deus nos deu os nossos dias, e o que ele pede no verso 12 é justamente que Deus lhe dê sabedoria para contar os seus dias. Como contar os dias? É ver quantos anos eu ainda tenho pela frente? Será que é só isso?
Claro que ele já deixa uma pista, olha, você não vai viver muito, é 70, 80 ali no Quem máximo. vive muito aí Ele vai ficar tal. cansado. Então já é uma pista que ele dá para nós. Mas ele mostra claramente que como nós não conhecemos o futuro, nós precisamos da ajuda de quem conhece para usar sabiamente o que nós temos agora. Deus não pede que nós nos preocupemos pelo futuro, nem fiquemos focados no passado. Deus nos pede contas do presente. Se você morrer agora, Deus não vai perguntar o que você planejou para o futuro. Se você morrer agora, Deus não vai ficar te lembrando as coisas do passado. Ele vai querer que você esteja vivendo uma nova vida e com consciência do que está fazendo hoje. O Espírito de Profecia nos diz que com o ânimo que nós morremos é o que nós vamos ressuscitar. Como você está hoje? Você estaria pronto hoje para entrar na eternidade? Essa que é a pergunta. E o Salmo nos traz isso de maneira bem interessante. Olha só o verso 17. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e estabelece sobre nós as obras das suas mãos. Estabelece sobre nós as obras das suas mãos. Sim, estabelece tu a obra de nossas mãos. Amém. Então ele também pede que Deus dirija o que ele faz. Se nós temos tão pouco tempo, Senhor, por favor, dirija minhas obras. Eu não quero errar, eu não quero falhar, não quero me desviar do seu caminho. Toma o controle da minha vida. E essa é a entrega desse salmo. Então é realmente muito lindo, né? Especificamente porque ele foi escrito após um momento de fraqueza do povo. Então Moisés traz isso à memória. Senhor, nós precisamos ter em mente quão curta é a nossa vida e quanta sabedoria nós precisamos adquirir através dela, né? Exatamente, essa contagem dos anos ou contagem da própria vida para reconhecermos que de fato a vida é breve. A transitoriedade da vida, né? A brevidade da vida, que a vida é uma neblina, ou como a erva, né? Que dá a flor, depois as flores se secam, murcha e seca e morre. Ou seja, a vida ela é um sopro, né? A vida ela é muito breve. E a sabedoria aí desse texto está relacionada a tomarmos decisões sábias, ou seja, termos o discernimento do certo e do errado e decidirmos por aquilo que é certo. Então, como que estamos vivendo hoje diante do reconhecimento da brevidade da vinda de Cristo, que a nossa vida é breve, o que estamos pedindo para o Senhor? O Salmo 80, né, versículo 19 diz: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ou seja, permita que hoje Deus realize toda esta obra maravilhosa do plano da redenção na sua vida, a complete, para que você esteja vestido com a justiça de Cristo, que você receba a justiça de Cristo por imputação, por comunicação, receba o seu perdão, o seu poder, que você seja uma nova criatura, viva a vida de Jesus. Resplandeça o caráter de Jesus na sua vida, que certamente você estará preparado para a volta de Jesus, que é breve. O tempo mostra, a volta de Jesus é breve. A realidade da vida humana neste mundo de pecado aponta de uma maneira inequívoca. A sua vida é breve, tudo é breve. Hoje a gente pode falar, Enoque talvez poderia falar que a vida era breve, mas viviam 300, 900 anos. Mas para quem ia viver a eternidade, os pais dele ali, então... Era uma gota, né? A eternidade em relação a 1000 anos é uma gota no oceano. Então a vida sempre foi breve, mas a gente pode argumentar com toda certeza que hoje a volta de Jesus de fato é breve, não só pela brevidade da vida, mas por causa que os sinais estão se cumprindo. Então permita de fato que você seja totalmente transformado para estar habilitado para morar com o Senhor por toda a eternidade. A própria lição comenta que, né, quando aceitamos o que Jesus fez por nós, quando sabemos que nossos pecados foram perdoados e que estamos cobertos por sua perfeita justiça recebida pela fé, então podemos ter a certeza da salvação nele. E não apenas recebemos por imputação, mas por comunicação. Não é o que Jesus apenas fez por nós, mas o que ele quer fazer também em nós. A transformação do caráter ela é muito necessária. Jesus não voltará para transformar o nosso caráter. Ele virá para transformar apenas o nosso corpo. A obra da transformação do caráter tem que acontecer hoje e agora, tendo o reconhecimento da solenidade do tempo presente. A minha vida é breve, em breve Jesus Cristo voltará, eu preciso colocar a minha vida em ordem diante de Deus. Amém. Amém. Podemos avançar ou tem mais algum comentário? Podemos avançar. Segunda-feira traz aqui, né, diversos versículos tão maravilhosos e o título é Face a Face. Moço, comenta um pouquinho para nós, introduz aí para nós segunda-feira, que promessa é essa, né? Face a face contemplaremos o nosso Rei. Sim, é interessante que uma das características da vinda de Cristo, e inclusive uma das características que nós temos para diferenciar
Jesus, a vinda de Jesus, de qualquer outro falso Cristo é esse. Todo olho verá quando ele vier. Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Uhum. Isso trará diferentes reações. Uma parte dos que ouvirem vão se regozijar de maneira imensa. Outros vão sentir um terror tão grande que vão pedir que as pedras caiam sobre eles. Sim. Mas, como nós esperamos estar entre aqueles que vão se alegrar ao ver o rosto de Jesus, eu gostaria de expressar aqui, claro que eu mesmo não teria como, mas Ellen White fez isso de maneira bem clara, expressar como vai ser a sensação para essas pessoas, ou o que vai significar para essas pessoas que viveram aqui na Terra com Cristo, lutaram, passaram suas dificuldades, superaram tudo em nome dele, e agora, depois de tudo sofrer, ver ele finalmente vindo e poder morar com ele para sempre, vendo. Isso será incrível. Assim. Vendo ele face a face. Vendo a pessoa, o ser, o Deus, o homem, que mais se deu, mais se entregou para que aquela pessoa estivesse lá. E agora você vai poder finalmente vê-lo e morar com ele. Olha só o que Ellen White diz em Maranata 321. No final, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu se não a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Então isso é algo muito importante. Por que nós estamos crescendo em um relacionamento com Deus? Qual vai ser a alegria do céu? Vai ser ver a Deus. Vai ser poder ser constantemente ser chamado filho de Deus e morar com ele vendo-o face a face. E olha só, esse aqui deveria nos animar se nós realmente amamos a Cristo. Se não nos amamos a Cristo, esse texto realmente não faz diferença para nós. Uhum. Mas se nós temos um pouco de amor por Cristo, nós vamos sentir ânimo. Muito temos esperado. Como o pastor comentou, quanto tempo que é falado sobre a vinda de Jesus? Há quanto tempo esperamos? Muito temos esperado, mas nossa esperança não deve se turbar. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos benditos para sempre. Amém. Olha só, o que vai ser? Basta. O que vai ser ver a Cristo? Ver a Cristo vai ser simplesmente tudo para nós. Uhum. Então essa introdução que eu faria aqui dessa lição, né? E realmente que nós aprendamos a ter um relacionamento com Jesus hoje, para que nós estejamos entre as pessoas que sentirão isso. Exatamente. A lição traz aqui o texto de Filipenses 3, 20 e 21, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ou seja, a minha cidadania está, dependendo da legislação do próprio país, no país onde eu nasci, ou no país onde eu resido, ou onde eu tenho de fato a nacionalidade. Isso quer dizer que o mundo não é a nossa pátria. Por mais que nós tenhamos nascido aqui, nós morremos já em Cristo na cruz. E nós ressuscitamos em Cristo como novas criaturas e somos agora cidadãos celestiais. A nossa cidadania não é terrena, não é carnal. Eu sou filho agora de Deus. Por mais que eu tenha um pai carnal, uma mãe de carne, eu tenho um pai espiritual. Eu nasci agora do Espírito, gerado pelo Espírito. Eu sou uma nova criatura. Então, nossa cidadania está onde? No céu. Isso é muito importante. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, para contemplarmos ele face a face, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, esse corpo aqui pode ser deformado, esse corpo que se deteriora, esse corpo vil mesmo, né? Tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Então, quando vermos, nós seremos num piscar de olhos transformados. E antes disto até, os mortos em Cristo ressuscitarão já num corpo glorioso. E o quão maravilhoso será olhar para Jesus. Eu já tive experiências, eu acredito que todos nós, de olhar para uma pessoa que parece que olha assim no teu coração e parece que você já a conheceu. Você já teve experiências assim, Sim. moço, que parece que você já conheceu aquela pessoa de algum lugar? Eu sei que às vezes pode ser uma pessoa meio que parecida com alguém que de fato você conhece, mas existem algumas experiências que para mim são tanto quanto espirituais, é algo além da nossa capacidade de compreender. São pessoas que parece que a gente já conheceu, tirando todo esse aspecto espírita da coisa, de reencarnação, não é nada disso que a gente está falando. Mas é algo assim que parece... Mas com Jesus isso vai ser assim infinitamente maior. Você vai olhar para Jesus e vai ser aquele olhar assim... de tanta intimidade, de que ele te conhece assim, ó,
do início ao fim, é um negócio que vai ser constrangedor. Assim. Ellen White até tem o texto, acho que na última lição, a de quinta-feira, era uma experiência dela assim, é verdade. Onde ela contemplou Jesus e ao mesmo tempo que ela sentia paz, ela sentia um certo espanto, como se ele soubesse absolutamente tudo sobre ela, e isso dá um certo espanto na gente. Exatamente. Mas aí ele vem e consola e diz, não, se aproxime, venha, e aí você sente que a pessoa que te conhece inteiramente, todos os detalhes te aceita. Isso é maravilhoso, vai ser uma experiência maravilhosa. E outra, vai ser, da experiência terrena que temos, vermos Jesus voltar com poder e glória, nós não conseguimos descrever esta glória. O quão glorioso será. Ellen White fala que será a visão mais magnífica e incrível e algo que a nossa mente não consegue conceber. Não apenas porque a nossa redenção agora é consumada, de que nós estaremos saindo deste mundo de pecado, etc, 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 mas no sentido assim de ser algo daquela expectativa agora concretizada, vai ser algo de fato muito, mas muito sublime. Então o que acontecerá quando Jesus voltar? Nós teremos o corpo transformado, os vivos, os mortos ressuscitarão e seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Será um momento do reencontro de amigos, de familiares, será um momento de estarmos com o nosso Senhor para todo sempre, de conhecermos o nosso anjo, imagina, um ser glorioso e poderoso que acompanhou você desde o seu nascimento. Será aquele momento que você conhecerá seu anjo da guarda. Então, tudo de bom vai acontecer naquele momento, né? Será glorioso de fato. E é importante nós percebermos e lembrarmos sempre de que, como nós lemos aqui, ver o rosto de Jesus, olhar para a sua face, vai nos trazer uma felicidade imensa, que nós nem sabemos explicar como é isso. Uhum. Mas o fato é, será tão maior a satisfação de estar contemplando e convivendo com Jesus, será muito maior do que o próprio senso de que vamos viver para sempre. Tanto é que hoje, tente exercitar isso na sua mente e com outras pessoas quando você observar. Nem todas as pessoas são tão animadas com o céu. Uhum. Por quê? Porque uma pessoa que tem a mente finita e imaginar a eternidade, ela fica, nossa, mas a eternidade, vamos fazer o que a eternidade inteira? Não vai acabar o que tem para fazer? Não vai cansar? Bom, isso é porque a pessoa está focando apenas em viver eternamente. Uhum. Mas a alegria do céu e a satisfação real do céu vai ser estar vivendo com Deus. E quem encontrou o prazer de viver na presença de Deus não quer morrer. Ele quer viver ao lado de Deus. Agora, uma pessoa que não entende que o céu é Jesus, é isso que é o céu, não é viver para sempre, não é andar... Pisar em ruas de ouro. Não é ter riqueza. E tudo isso é glorioso, mas... Tudo isso é lindo, vai colaborar, vai enriquecer, mas que lógica tem eu simplesmente andar numa rua de ouro, sendo que o ouro vai ser tão abundante como qualquer pedra? Só um lugar bonito? Será que eu vou querer viver para sempre só porque o lugar é bonito? Não. O que nos faz querer passar experiências excelentes? Eu falo por mim, que sou casado. Eu passo experiências muito boas sozinho, mas eu tenho certeza que se minha esposa estiver junto é outra experiência. Exatamente. Tem até experiências que você evita porque ela não está junto. Você Exato, fala assim, eu nem quero ter essa experiência porque ela não está aqui. São coisas muito boas, mas você não quer participar se não tem alguém que você ama com você. Eu converso direto com o Silverino, ele gosta de comer coisas interessantes, mas ele nunca come nada legal se a gente não vai visitá-lo. Porque não tem graça. É justamente isso. E é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o céu. Se você não tem intimidade com o anfitrião do céu, o céu não teria graça nenhuma. Seria como nós vivermos em um lugar isolado socialmente, num lugar lindo. Não faria sentido. A alegria do céu é estar com Cristo. Por isso temos que crescer hoje em um relacionamento com Ele. Amém. Louvado seja Deus. E essa promessa de contemplá-lo face a face está aqui em Apocalipse 22, versículo 3. Falando um pouquinho aqui da descrição da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, diz assim, versículo 3, capítulo 22, Apocalipse. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E continua o texto. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor seu Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Ellen White, e eu recomendo o livro Visões do Céu. É um livro lindo, 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 que fala a respeito de como será o céu, daquilo que ela contemplou, daquilo que a própria Bíblia apresenta também. E tem um texto, não neste livro, eu não me recordo
onde está a citação, mas eu gravei de tão impactante que esse texto foi para mim, que ela diz que ao contemplarmos a Deus, isto nos bastará. Ou seja, não precisaremos de mais nada. Nós não temos noção de quem é Deus, essa é a verdade. Da sua glória, do seu poder, do quão tremendo Deus é. E ao estarmos na presença de Deus, é como se a gente não precisasse agora de mais nada. Tudo está suprido, tudo faz sentido, é como se fosse assim, foi encontrado a essência da existência. É algo assim que a gente não tem como compreender. E tem um texto que também ela diz que nada no céu que os seus olhos contemplarem, se demorarem, vai ser assim, comum. Então você olha aqui para esse chão, um chão comum, uma parede comum. Não vai ter um cantinho do céu que você vai olhar assim e vai falar, não, isso aqui é comum. Tudo é glorioso, tudo tem um porquê, tudo tem uma forma, tudo tem uma beleza, tudo... Imagina um lugar que tudo que os seus olhos se demoram tem um significado, um esplendor, uma glória. Imagina isso. Então, só saberá, e a própria lição apresenta esse texto, só saberá o que é o céu aqueles que o verem. Porque não tem como nós imaginarmos esta herança que o Senhor tem reservado para nós. Só saberá a glória dessa herança aqueles que entrarem nesta herança, que participarem desta herança, e você e eu não podemos perder isto por nada. Coloca aí na balança as coisas que o mundo oferece e essas promessas maravilhosas de Deus, nada se compara. E muitos querem representar o céu de uma maneira monótona, né? Reinaremos com Cristo. Eu fico imaginando o que significa reinar com Cristo o universo. Quem sabe visitarmos mundos não caídos, galáxias, levarmos a palavra para as pessoas, testemunharmos de como que nós somos redimidos por Jesus, contemplarmos a criação e Deus, na sua dinâmica como Criador, Ele vai continuar criando e nós vamos testemunhar tudo isso, assim como os anjos testemunharam o Gênesis, né? Então, não é algo monótono, assim como muitas vezes querem representar, vai ser algo com certeza dinâmico, tremendo, e nós não podemos ficar de fora disso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Esse tema ele é maravilhoso, né? Ele preenche demais o nosso coração. A lição de terça vem falando aí sobre a noiva. E se você quiser deixar aqui algum comentário, um texto maravilhoso do céu, deixa aqui nos comentários aqui a sua participação, tá? Terça-feira vem falando a respeito da noiva. Quem é a noiva? O que significa essa questão de ser noiva, de expressar um relacionamento com Cristo, a igreja, a Nova Jerusalém? Vamos comentar um pouquinho disso. Sim, nós temos a informação tanto pelo Espírito de Profecia como pela Bíblia, e a própria lição aqui no finalzinho coloca, né, do Grande Conflito, página 360, mostrando que a Nova Jerusalém, a capital do Reino de Deus, é a noiva do Cordeiro. É aquela que ele está recebendo e que nós vamos participar ali então desse recebimento, dessa festa. Logicamente, né, eu e o pastor estávamos até falando um pouquinho anteriormente sobre isso, tem uma importância para o Adventismo entender, né, por que hoje Jesus já está recebendo isso. Fizemos um comentário numa das lições deixaria anteriores. que o pastor resumisse isso antes. Pode falar sobre isso antes, eu acho que vai ser interessante. Nós estávamos conversando porque este ponto de compreendermos a respeito do casamento que está ocorrendo hoje no céu é muito vital para a mensagem adventista, tanto que isso é bem trabalhado no livro Grande Conflito. Em profecia, Daniel, Apocalipse, quando falamos de noiva, estamos falando da Nova Jerusalém, que é o reino da glória. Então, desde 23 de outubro de 1944, Jesus vai à presença do Pai no Santíssimo, ele já estava na presença do Pai no Santo, mas tem a visão das 2.300 tardes manhãs no Primeiros Escritos, e o próprio livro de Daniel, capítulo 7, enfim, a gente poderia falar muito sobre isso, mostra uma transição no ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Ele vai do santo para o santíssimo para receber da mão do Pai a noiva, a Nova Jerusalém, o reino da glória. E ele recebe o reino da glória para comunicar aos santos. E isso, numa linguagem de trazer como uma ilustração do casamento que ocorria na época, esse é o casamento de Jesus Cristo no céu, é a recepção do reino da glória. E nós, no livro do Apocalipse, nós não somos a noiva. A autora aqui faz essa afirmação para, quem sabe, dar uma ênfase em algo que ela queria destacar, de um relacionamento da igreja com Cristo,
Mas quando a gente vai lá para Apocalipse 19, até o texto que ela cita aqui, né? É interessante observar que o povo de Deus também é chamada de noiva. Não, esse texto não está falando que o povo é a noiva. Vamos ler isso? Vamos. Apocalipse 19, versículo 7 até o versículo 9. É importante lermos aqui todos os versos do contexto, né? Então, antes de lermos o texto, a autora comenta aqui, o casamento que em breve acontecerá. Não, o casamento não acontecerá, o casamento está acontecendo no céu. Se o casamento está acontecendo no céu, que é a recepção de Jesus da parte do Pai, da Nova Jerusalém, do Reino da Glória, o que nós somos? Verso 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Verso 9. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós não podemos, ao mesmo tempo, num casamento, ser noiva e ser convidado. Ou nós somos os convidados, ou nós somos a noiva. Então, o casamento está acontecendo no céu, é a recepção do reino da glória. Nós estamos na terra sendo chamados e convidados para o casamento que está acontecendo no céu. Como que eu posso comparecer num casamento que está acontecendo no céu se eu estou na terra? Pela fé. Pela fé no quê? Na obra que Cristo está realizando no santuário celestial, que é uma obra de purificação dos pecados confessados do povo de Deus, enquanto o Espírito Santo na terra faz uma obra especial de afastamento do pecado, ou seja, de transformação do caráter. É o estar se vestindo com a justiça de Cristo, imputada e comunicada. É o perdão e o poder que Ele dá. Não é apenas o perdão, mas o poder libertador do pecado. Se eu estiver trajado com a justiça de Cristo, o seu perdão e o seu poder, viver a sua vida, eu estou comparecendo pela fé no casamento. E quando Jesus voltar, o que será? Aquilo que a gente chama na nossa cultura de recepção. Tem o casamento e depois não tem os comes e bebes? É isso que acontecerá. Jesus voltará para nos levar para a ceia, e não para as bodas, mas para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando chegarmos no céu, Ellen White tem no Visões do Céu essa descrição daquela mesa quilométrica, de um grande banquete que estará nos aguardando, ou seja, um momento muito festivo pela recepção daqueles que foram redimidos dentre a humanidade, de um mundo de pecado. Então será a comemoração das bodas que já ocorreu. E este reino nós iremos participar dele. E Apocalipse capítulo 21 é muito claro em chamar a Nova Jerusalém de noiva, né? Versículo 9 aqui, Apocalipse 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me aquela grande cidade. Não mostrou a igreja, a Santa Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Sim. Então é claro que lá no Antigo Testamento, alguns profetas chamaram o próprio povo de mulher, da esposa do próprio Deus. No Novo Testamento temos textos, Efésios capítulo 5, em que a igreja é chamada de mulher ou a esposa de Cristo, mas em profecia a esposa é o reino da glória, a Nova Jerusalém, e nós somos os convidados. Sim, e aí com certeza isso é muito importante nós entendermos, né, para ver que a autoridade que Cristo recebe é o que está focando ali, né? É verdade. A autoridade de Cristo para governar, para ter um domicílio onde ele governará ali. Mas, obviamente também, o que seria dessa cidade sem os seus habitantes? Uhum. E aí nós vemos a importância da ligação dela com os convidados, né? Para que nós participemos ali. O casamento com Cristo, de Cristo, né, com essa cidade, simboliza, no final das contas, a união entre Cristo e essa cidade onde nós estaremos, portanto, também a nossa ligação com Exatamente. Ele, né? Então, será uma ligação eterna, uma autoridade eterna de Cristo, a qual nós estamos aceitando neste momento. Neste momento, escolhemos se aceitamos ou não estar na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, a cidade, ela vai ser um exemplo máximo da vitória de Cristo no grande conflito. É verdade. Porque a ideia de Jerusalém surgiu aonde? No céu ou na terra? Onde nós poderíamos dizer? Pergunta, é uma boa pergunta, mas a primeira vez que nós vemos referências a Jerusalém? Na terra. Tanto é que a cidade de Davi, Jerusalém, foi prometida a Jesus. Ele seria o rei de Jerusalém, ou seja, um homem
que é Deus governando uma cidade divina, também humana. No sentido de que a cidade, mesmo que tenha sido originada aqui na mentalidade humana, ou seja, de um mundo, inclusive foi tirada das mãos de um rei pagão na época, se torna agora o símbolo do governo de Jesus. O símbolo eterno de que ele governa sobre o céu e sobre a terra. Porque ele conquistou o direito de reinar, né? Pela sua morte na cruz. Exato, os homens pecadores dessa terra, que todos deveriam estar condenados e súditos de Satanás, agora lá, homens que uma vez foram súditos de Satanás, na cidade de Satanás, agora na cidade de Deus, como súditos de Jesus. E olha, então, isso que você falou, Moço, é muito profundo, porque pensa aqui comigo, você foi falando, isso que eu vou falar agora foi algo assim que veio à minha mente, né? Porque a Nova Jerusalém, onde ela estará? Depois dos 1000 anos, os pés de Cristo tocam no Monte das Oliveiras, que era o lugar de onde Cristo ascendeu aos céus, e também onde ele se demorava em oração, em comunhão com o Pai. Os pés de Cristo tocarão no Monte das Oliveiras, que se tornará uma grande planície. Mas quando nós pegamos a dimensão da Nova Jerusalém, com certeza ela engolirá a Jerusalém antiga. Mas pensem aqui comigo. O reino da graça, que foi instituído no Éden, mas ratificado na cruz, é o trono do reino da graça, do qual Jesus é o rei, a coroa de espinhos, porque Jesus fala em João capítulo 12, eu quando eu for levantado da terra, e esse levantado é entronizado, a palavra ali melhor seria isso, e eu quando for entronizado, ficar suspenso entre o céu e a terra, atrairei todos a mim mesmo para o reino da graça, que Jesus fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que reino é esse? O reino da graça. Ali onde Jesus foi entronizado no reino da graça, ele será entronizado no reino da glória. Olha que coisa tremenda, né? O símbolo da vitória de Jesus. O símbolo da vitória, tanto na cruz, nós temos o Cordeiro, quanto a vitória final sobre o pecado. A vitória sobre o pecado de uma maneira final, onde o pecado será erradicado. Exato. Com a chegada de Jerusalém, finalmente o conflito acabará. Muitas pessoas até se preocupam muito com o fato dos adventistas dizerem vocês dizem que a expiação de Jesus não foi completa na cruz. Olha, a expiação de Jesus na cruz foi completa, mas resolveu todo o problema? Não. O sacrifício expiatório foi completo, mas a expiação não. Exato. A expiação, o que se propunha o sacrifício foi perfeito, foi completo. Exatamente. Mas o pecado continua existindo. Será que é por falta de poder de Deus ou é porque o propósito da cruz era um e outro propósito ainda está se cumprindo e se cumprirá plenamente? É por isso que a vitória plena de Jesus ainda não aconteceu. Aconteceu uma vitória plena de Jesus sobre Satanás. Que já garantiu a destruição do pecado de Satanás. Isso agora garantiu. Então Satanás agora ele trabalha contra nós, não porque ele tem esperança de ganhar, mas é para levar o máximo possível de pessoas a se perderem. Porque ele sabe do seu destino. Ele levantou-se e tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. É verdade. Porque quando vier a Nova Jerusalém, por fim, Satanás será totalmente destruído, ele e aqueles que com ele estiverem. Então o desejo dele hoje é simplesmente levar o máximo de pessoas possível com ele. É verdade. Se você for ver, irmãos, naquele lugar, Jerusalém, onde Jesus toma ali a ceia com os próprios discípulos e até depois da sua ascensão, onde o Espírito Santo é derramado, se nós olharmos para essa progressão, libertos da culpa, libertos do poder e libertos da presença, tudo acontecerá naquele lugar. Então Jesus morreu na cruz para nos libertar da culpa. O Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, em Jerusalém, para nos libertar do poder, do pecado. E a Nova Jerusalém descerá para que Deus erradique o pecado, para nos libertar da presença do pecado por toda a eternidade. Então, de fato, a Nova Jerusalém representa a consumação final do plano da redenção e toda a autoridade que Cristo tem sobre o céu, sobre a terra, para que todo joelho se dobre perante a presença de Cristo, né? E nós estaremos unidos com Ele por toda a eternidade. É um plano tão costurado, né? Uma coisa tão assim perfeita, que temos que só dar glórias a Deus e de fato desfrutar, viver todo esse plano para a nossa vida e fazermos parte. Permitirmos que Deus ele conclua esse plano na nossa vida. Eu lembro, irmãos, uma vez um evangelista falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim, a Nova Jerusalém é linda, e ela continuará sendo linda sem você. Não é uma verdade? A Nova Jerusalém não vai ficar feia porque eu, ou você, ou Moses não estará lá, né? Tipo, se acontecer isso. Ela continuará sendo linda, mas ela pode ser linda para você.
Se você estiver lá e contemplar, você verá o quão glorioso é aquilo que Deus preparou para você. Porque você sabe que aquilo que você tem desfrutado hoje com Deus já é glorioso. Mas você vai desfrutar de coisas muito gloriosas. A glória continuará sendo a glória sem você. Deus continua sendo Deus sem mim. Mas Ele pode ser o meu Deus. Eu posso ter este novo céu, essa nova terra como sendo a minha pátria celestial. Ter Ele como meu pai, como meu melhor amigo. E essa decisão é sua hoje, agora é uma decisão presente. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, seguindo o Cordeiro. E aí, Moses, fala um pouquinho para nós essa promessa também, né? Não só de seguir a Jesus nessa terra, mas também por toda a eternidade. Qual vai ser a maior bênção quando chegarmos lá nos céus? A lição, no final, ela traz vários textos, né, da Bíblia, entre outros aqui, que vão nos mostrando tudo o que haverá na nova terra, primeiramente, né? Mas também mostrando que tem coisas na nova terra que nós teremos que nós nem conseguimos esperar, nem conseguimos imaginar. Porque aqui eles falam, né, por exemplo, se você perguntar a uma criança o que ela vai responder, ela vai responder na mentalidade de criança: eu quero brincar com o leão, eu quero fazer isso, eu quero voar. Um adulto, talvez, que já experimentou as lutas da vida, ele vai responder um pouco diferente. Eu espero que seja um lugar, eu tenho esperança no lugar sem dor, sem sofrimento, de paz, descanso. Mas a nova terra, ela sobrepuja, a Nova Jerusalém sobrepuja tudo aquilo que nós temos de esperança. Eu, pastor, inclusive, tenho um pensamento, não sei nem expressá-lo direito, mas de que quando Ellen White fala que, e na própria Bíblia também, de que tem que ter uma língua específica para conseguir falar sobre as coisas que tem naquele lugar, não é uma língua entendível através de só palavras e ouvido. Ela deve se comunicar com todos os sentidos. Imagina eu conseguir falar os seus sentidos plenamente. Eu imagino que essa é a língua de Canaã. Porque ela fala, é impossível descrever as coisas que eu vi ali. Além das coisas que você vai conquistar. Olha só o que diz aqui. É uma linguagem de experiência, né? Que extrapola a comunicação, né? Não sabemos como seria, mas é algo totalmente diferente. Agora, olha só esse outro texto aqui que eu acho muito interessante, pastor. Quando o senhor disse que às vezes as pessoas colocam o céu, a vida eterna como algo estagnado, monótono, talvez meio rosado, com as nuvens assim. Exatamente. Esse é o pensamento corrente no mundo hoje. Por quê? Para que nós trabalhamos durante a semana inteira? Para que a maioria das pessoas no mundo trabalha durante a semana? O que elas esperam com fervor? O fim de semana. Ganho ali para festejar com a família, fazer... Na cultura brasileira, fazer um churrasquinho ali no final de semana. Podemos resumir? Seria uma ocasião onde você pode não fazer nada ou fazer só aquilo que te dá prazer. Só isso, certo? Por que as pessoas esperam os feriados? Justamente para quê? Para, de novo, ter uma oportunidade de ficar sem fazer nada. Ou de escolher o que você vai fazer para te dar prazer. Por que esperar as férias? Para você gastar o máximo de tempo possível fazendo o mínimo possível. Ou não fazendo nada. Ou não fazendo nada. Ou seja, o desejo humano nessa terra é passar o máximo de tempo possível não fazendo nada ou fazendo coisas que só te deem prazer. Agora, o Espírito de Profecia nos traz uma interessante afirmação. Ela diz que só encontrará a verdadeira alegria da vida os trabalhadores diligentes. Um trabalhador diligente não é alguém que só trabalha porque está cansado, ele encontra prazer naquilo que ele faz. É verdade. Ele vê oportunidade de crescimento e isso não é algo cansativo. É uma pessoa que deseja se desenvolver, não para um dia poder ficar sentada à toa, mas porque ela quer aprender mais, quer saber mais, quer ter mais capacidade. E essa é a mentalidade que entrará no céu. O céu não será um lugar onde nós finalmente poderemos estar à toa. Não existirá isso no céu. Existirá, claro, um corpo mais habilitado a fazer as atividades e executar, mas nós não estaremos à toa. Sem aquela fadiga do pecado, aquela debilidade do próprio corpo. Por exemplo, lá é colocado que nós vamos plantar. Eu não imagino que vai ter comida para todo lado que você não precise fazer nada. Eu imagino que vai haver tudo o que é necessário possível para que você tenha o melhor resultado daquilo que você empreender. E é isso que o Espírito de Profecia diz, olha só. É verdade. Ali, mentes imortais contemplarão com deleite que nunca murchará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor redentor. Cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade aumentada. Então não é que lá nada vai estar parado. Lá tudo vai estar em desenvolvimento 100%. Os maiores empreendimentos serão realizados. E olha só isso aqui agora. Você já teve vontade de fazer alguma coisa assim boa,
mas que você olha e fala, não, isso aqui é impossível de alcançar, infelizmente não dá. Ou não vou conseguir. Olha só isso aqui. Os maiores empreendimentos serão realizados, alcançadas as mais elevadas aspirações, realizadas as mais altas ambições, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Ela fala, haverá sempre um infinito para o além. Exatamente, ou seja, o céu não vai ser uma oportunidade de estar à toa, vai ser uma oportunidade de evoluir como nunca antes. No bom sentido, evoluir, na palavra de no crescimento, seu significado, né? Realmente. De adquirir mais conhecimento, incrementar, crescer, melhorar, com uma pessoa que está ali fazendo os seus exercícios e começa a sentir os benefícios no seu corpo, só que sem a dor. Essa que vai ser a diferença. Fazer o exercício, ter o resultado sem sentir dor. Imagina só o que é isso. Você, um agricultor que hoje sofre para plantar ali 10 alfaces e com dificuldade colhe 5, lá ele vai plantar 10 e escolher o tamanho que elas vão crescer e colher na hora que ele quiser, com a cor que ele quiser, com o sabor que ele quiser, vai ser algo nesse sentido. Tudo vai ser possível de alcançar através do exercício. Então, nós devemos preparar a nossa mente para fazer coisas grandiosas no céu. O céu vai ser um lugar propício para isso. E algo que a lição traz de muito importante é, nós não seremos independentes de Cristo. Inclusive, a vida eterna sempre será uma opção. Nós nunca teremos a vida eterna embutida em nós. E o que é a prova disso? O fruto da árvore da vida. Ele será uma opção eterna. Ou seja, todas as vezes que nós quisermos manter a nossa vida eterna, nós vamos lembrar, sim, Senhor, eu aceito sua dádiva. Eu aceito. E você come do fruto. Mas Deus nunca vai obrigar ninguém a ser eterno. Nem para a vida, nem para a morte, como alguns creem, que vão queimar pela eternidade. Deus não fez isso. Deus não criou o ser humano e falou, você quer ser eterno? Perdão, Deus não criou o ser humano e disse, independente do que você quiser, você vai ser eterno. Ou no céu ou no inferno. Quer seja como ímpio, quer seja como santo. O único que tem imortalidade é Deus. Portanto, os ímpios terão mortalidade, que vai ser condicional aos seus pecados, né? A aniquilação deixará de existir. Vai ser proporcional. E os justos vai ser proporcional à sua vontade de continuar vivos e crer em Deus. Senhor, sim, eu estou amando o que o Senhor me deu, eu quero continuar, dependo de Ti, me dá o fruto, como o fruto da árvore da vida, e opcionalmente permaneço vivo e feliz pela eternidade. E o mesmo guia será o mesmo pela toda a eternidade, o mesmo guia que nós escolhemos aqui. E aqui é por isso que a lição nos traz seguindo o Cordeiro. Nós seguiremos o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso é um exemplo, é algo que nós voltamos um pouquinho aqui agora, né? O máximo do céu não serão todas essas coisas que nós falamos aqui até agora, mas sim ter a certeza de quem é que nos guia lá, que foi o mesmo que nos guiou aqui. Ou seja, você imagina um governante que você tem certeza que nunca vai se corromper, que sempre vai fazer o melhor para você, sempre vai estar disposto a te dar vida, crescimento, sempre vai estar ali, assim como está hoje. Ele não falhará. Imagina o que você faria para um governante assim. Vai ser essa a vida no céu. Eu fico pensando, né, Apocalipse 14, 4 apresenta isso, né, que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, e como você disse aqui, tem muitos textos que a lição apresenta. Ele, como bom pastor, sempre nos conduzirá, Apocalipse capítulo 7, a pastos verdejantes, a águas límpidas, né, até aquela água que flui do trono de Deus. Mas eu fico pensando que a nossa salvaguarda está sempre em Cristo. Eu fiquei pensando novamente na história dos 2 endemoniados que foram libertos por Jesus e queriam estar com Jesus para, obviamente, aprenderem mais de Cristo, mas tinham em Cristo a salvaguarda deles. Para onde Jesus fosse, eles gostariam de estar com Jesus porque era a segurança deles. Então, nós aqui andamos com Jesus. Jesus se identificou com a humanidade a ponto de se tornar um ser humano. O Pai deu o Filho à humanidade, ele não emprestou por um tempo, e daí quando começar a eternidade, Jesus é nosso. Jesus deixa de ter uma forma humana e volta a ter somente o aspecto divino. Não, ele foi dado para a humanidade, ele é um ser humano. Então os redimidos estarão sempre com Cristo, porque Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa salvaguarda, Ele é a nossa esperança, nós amamos a Cristo, Ele é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor, Salvador, Redentor, Ele é tudo para nós. Então nossa maior alegria vai ser desfrutar agora face a face, pessoalmente, presencialmente, da presença de Cristo. Então imagina, você falou de cultivo, de plantio, para quem que você vai querer oferecer tudo isso, essa dádiva, né?
para Cristo. É claro que você vai querer, que nem eu vou chamar o Moses lá para minha casa, vou pedir ajuda para ele construir a minha, eu vou ajudá-lo a construir a dele, mas nós queremos a presença de Cristo, estar com Cristo todos os dias, todos os momentos, e nós o seguiremos para onde quer que ele vá. Existe na profecia uma linguagem a respeito dos 144.000, trazendo um tanto quanto uma peculiaridade, algo um tanto quanto específico a respeito dos 144.000, aqueles que serão redimidos e trasladados dentre os vivos da terra, como se eles fossem de fato um grupo um tanto quanto seleto pela experiência e tudo mais. Eu não quero entrar nesses termos, mas o importante é todos os redimidos, eles terão o privilégio de desfrutar a presença de Cristo, estar com Cristo por toda a eternidade. E vai ser a nossa maior alegria, certamente, termos a nossa mente voltada para Ele e estar juntamente com Ele também. Vamos aqui para a lição de quinta-feira, e eu acho muito interessante, moço, porque a gente tem uma sequência na Bíblia, né? Mateus 11, versículo 28 a 30, nós temos o convite de Cristo. Venham a mim. Quando ele ascende aos céus, antes de ascender, ele fala o ide. Então ele fala, venham, eu vou transformar, aliviar as cargas de vocês, vou torná-los novas criaturas, agora vocês vão, ide. Pregam o evangelho, ensinem tudo o que eu os ensinei, todas as coisas que eu vos ordenei. Façam discípulos, pregam o evangelho. Então nós vamos a Cristo, depois nós somos enviados por Ele, e depois nós recebemos novamente o convite dado por Cristo. Então nós temos novamente o vem aqui na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 25. Olha só que interessante. Então, venham a mim, depois nós temos o ide, e nós temos em Mateus 25 novamente o venham. Olha só, vou abrir aqui. Mateus, capítulo 25. Que diz aqui, verso 31 até o 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então está falando da volta de Jesus, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita, vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que vinde, se eles já tinham vindo antes? Porque eles estavam indo. Quando você lê a descrição, eles estavam visitando os presos, alimentando os famintos, vestindo os nus, eles estavam cumprindo a grande comissão. E agora, esses que estavam cumprindo a grande comissão, que estavam desfrutando da promessa condicional de Cristo, que a gente trabalhou no estudo anterior. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses ouvirão, vinde. Para o quê? Vamos ler? Para herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, a eternidade, o reino da glória. Então só participará do título da lição, né, do venha, aquele que de fato foi a Cristo, foi redimido, transformado, que foi um instrumento para levar o convite para que as pessoas vão até Jesus também e tenham a vida transformada, e esses, quando Jesus voltar, eles ouvirão novamente. Agora vocês foram? Agora venham, vocês são meus, vamos desfrutar de toda a eternidade. Então nós precisamos sentir essa urgência, a lição fala, né? Precisamos sentir a urgência de cooperar com o Espírito Santo para chamar outras pessoas a um relacionamento salvador com Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse aspecto é realmente muito interessante, e eu acho que tem um outro também que é muito importante, que nós já mencionamos, mas é porque eu encontrei o texto aqui do Espírito de Profecia, é um manuscrito, e está escrito assim, justamente falando sobre, é como se fosse um chamado. O Espírito de Profecia, Ellen White diz, não quereis estar ali? As ruas são revestidas de ouro e vereis o rei em sua glória. Preciso estar ali, preciso ver o rei em sua majestade. E agora vem uma advertência solene. Não façais com que as pessoas creiam que podem ir para lá levando consigo seus pecados. O caráter tem que ser transformado aqui mesmo. Amém. Temos que aprender a cantar aqui os cânticos da redenção, para que possamos entoar os cânticos da redenção no céu.
Cantai da bondade de Deus, falai de seu poder. Então ela relaciona o falar de Deus com a santificação e a necessidade do abandono do pecado. Uhum. É nesse processo, enquanto tentamos salvar outros, que Deus vai purificar e santificar a nós. Uhum. Deus restaurou a sorte de Jó enquanto ele trabalhava pelos outros. É verdade. E assim é que nós nos prepararemos para estar lá. E aí, por isso que Ellen White diz que, ela até contrasta, é grave isso aqui. Aqueles que dizem que poderemos ir ao céu com os nossos pecados estão fazendo um trabalho oposto. Uau. Aqueles que estão falando do poder de Deus estão falando do poder de Deus para salvar do pecado. Não uma maquiagem que Deus coloca sobre o pecado, mas um poder real de excluí-lo e salvar a pessoa. Esse é o chamado. E aí sim nós podemos responder que queremos estar ali. Assim como ela disse, eu preciso estar ali, preciso ver o Rei em sua majestade. Amém. Ninguém verá a Deus sem santificação. Uhum. E nela está incluída a missão de levar outros a Cristo. Exatamente. E no livro Eventos Finais, no capítulo intitulado A Herança dos Santos, do qual você já leu um texto também, de outra citação, de outra fonte, mas são textos semelhantes, se eu não me engano foi da Meditação Maranata que você leu, lá nesse capítulo traz muitos textos maravilhosos, e um deles diz que nós seremos missionários, aqueles que foram missionários na terra serão missionários nos céus. Ou seja, o que é ser um missionário? Aquele que leva o evangelho, aquele que leva através do seu testemunho e da sua vida a verdade. Faremos isso no céu. Para quem? Para os anjos. Eles conhecem a graça de uma maneira que eles tentam compreender, mas de uma forma um tanto quanto teórica, mas a gente vive a graça. É diferente. Esses anjos que não caíram em pecado, obviamente, aqui eu estou sendo redundante, eles nunca pecaram. Eles não receberam o perdão, esse aspecto transformador. Nós desfrutamos disso. Eles querem ouvir. A gente pensa que vai chegar no céu e todo mundo sabe de tudo. Não, eles querem ouvir a sua experiência. A gente quer saber a experiência deles e eles querem saber a nossa. E a gente vai chegar e vai falar, anjo, olha, como que é isso aqui? Olha, eu quero muito te falar, mas Moses, por favor, me fala o que foi viver naquele mundo. E como que Jesus te redimiu? Eu acompanhei, mas assim, para mim ainda é um mistério, eu quero entender mais isso. É lógico que eles já compreenderam o suficiente para que o pecado não se levante uma segunda vez, mas nós seremos missionários por toda a eternidade, para os mundos não caídos que nos observam como espectadores, para novos mundos. Amém. Eu fico pensando Deus criando um novo mundo e falando, moço, vai lá, fala para eles que marcas são essas nas minhas mãos. Imagina, eu creio que a maior missão... vai ter uma missão tremenda no céu. Uma missão que começa aqui, mas que vai realmente continuar na eternidade, porque lá diz assim, ninguém, em Isaías, ninguém falará, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Mas tem um aspecto que o universo vai precisar que seja batido. É o poder do amor. Exato. Essa vai ser a nossa mensagem. Como que foi possível Deus salvar uma pessoa que estava condenada? Condenado já destinado à destruição. Como é que Deus salvou? Que amor é esse que redime? O mesmo poder que mantém os anjos no céu hoje é o poder que deve manter os homens aqui na terra. Então é pregar sobre isso, é o que os anjos fazem e hoje é o que nós faremos pela eternidade. E, pastor, abrindo aqui um parêntese sobre isso, os missionários, como o pastor disse, o espírito missionário que temos aqui será levado para o céu. Muitas pessoas esse é o ponto. Muitas pessoas deixam de participar da missão aqui na Terra por pensar que não tem um talento, uma capacidade. Mas, irmãos, nós não sabemos o que cada coisinha pequena que nós podemos fazer é capaz de mudar na vida de uma pessoa. E eu creio que esse é um momento propício, nem tínhamos planejado isso antes, mas eu creio que às vezes o fato de dar um livro, por exemplo, o fato de dar um livro para alguém já é uma atitude que você tomou pensando na salvação daquela pessoa. E especialmente aqueles que nos levam que levam as pessoas justamente a conhecer a Cristo, a conhecer esse amor, o poder desse amor. E aproveitando já, gostaria de apresentar para vocês o livro Felicidade Plena, que nós já temos apresentado aqui. Você não precisa fazer o seu evangelismo com esse livro. Você não precisa. Você pode entregar qualquer livro que você sabe que contém a mensagem de Deus. Nós só oferecemos este livro constantemente aqui porque certamente nasceu no coração de Deus a ideia de levar este material adiante, porque é um dos livros mais reconhecidos do Espírito de Profecia, um dos menores, mais simples e fáceis de ler. Profundo, muito profundo. E contém a verdade que prepara as pessoas para a vinda do Senhor. Exato, e é pensando nisso que estamos fabricando e comercializando por um valor tão pequeno que nem poderíamos chamar de comércio.
É apenas uma maneira que você pode fazer de continuar esta obra. Você pode entrar em contato conosco depois e conseguir por valores realmente irrisórios este material. Exatamente. Em boa qualidade, que vai ser uma semente provável que naquele dia Jesus possa dizer que quando alguém precisava e essa pessoa estava simbolizada nele, você a ajudou. Amém. Então não deixe de fazer a obra porque você não sabe pregar, porque não sabe dar estudo. Faça aquilo que está ao seu alcance. Vamos pensar novamente nos dois agora endemoniados. Eles foram e prepararam Decápolis para a vinda do Senhor. E ali foi o local da segunda multiplicação de pães e peixes. Eles tinham algo para falar. O quê? O que o Senhor fez na vida deles. Teorias, ideias podem ser contestadas, mas uma vida transformada e redimida não existe argumento contra. Então pregue, você tem algo para falar de Jesus. Se você foi até ele, se você aceitou o primeiro vinde, você tem algo para ir e falar de Jesus. Quer seja com eloquência, como um pastor, um evangelista, um pregador, um comportor, um instrutor bíblico, alguém simples que vai dar um simples testemunho, mas com eloquência e poder de uma vida redimida por Cristo. Todo cristão nasce no reino dos céus como missionário. E quem que vai ouvir o outro vinde? Aquele que foi. Então aquele que veio a Cristo irá, e aquele que foi virá novamente para receber o reino da glória, essa herança incorruptível, imarcessível, ou seja, que não perde seu valor, essa herança que está reservada para nós, como 1 Pedro capítulo 1 fala para nós. Então, você pode perder isso? Por nada. Você que já tem uma experiência com Cristo, leve essa promessa para as pessoas ao seu redor. Você que ainda não teve, aceite o venha, né? Vá a Cristo, receba dele o seu perdão, o seu amor, desfrute desse relacionamento com Deus. Então agora você vai. E quando você for, Jesus estará com você todos os dias. E ele então um dia voltará para que você vá a ele, né? E o contemple face a face. Então o que diz Apocalipse 22:17? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja Deus. O convite é feito agora, ele é gratuito, você precisa assimilá-lo na sua vida, ter a graça transformadora para que um dia você desfrute com Deus a eternidade. Vamos finalizar com comentários finais. Excelente lição, excelente trimestre. Nos vemos na próxima semana, né, com 1ª e 2ª Coríntios, que será também um maravilhoso trimestre. Ellen White fala as mais poderosas epístolas do apóstolo Paulo, e eu estou muito ansioso de estudá-las com vocês, juntamente com Moses também. Então vamos aí para as considerações finais deste trimestre que se finda. Sim, realmente eu acho que o convite, essa lição foi um convite final, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, atendam esse convite hoje. O convite de hoje é relativamente simples. Ele não é para que nós façamos grandes coisas, mas para que cresçamos no conhecimento de Deus, em um relacionamento com Ele. É crescendo no relacionamento com Deus que nós teremos prazer na vida cristã, na vida religiosa e na esperança do céu. Então busquemos conhecer a Cristo para que tenhamos felicidade plena. Amém. E, bom, vou deixar vocês por 2 semanas, como o pastor disse, como eu já disse ao pastor no começo. Vai fazer falta. Mas vai ser realmente uma bênção. Vou estar à distância também assistindo junto com vocês e também estou muito ansioso para essa lição de Coríntios. Amém. Finalizando esse trimestre, eu espero que você tenha finalizado esse trimestre de uma forma diferente que você iniciou, que você ore mais, que você leia mais a palavra, que você testemunhe mais, que você ande juntamente com Cristo. A maior necessidade para o mundo que está perecendo é de pessoas que vão e levem o evangelho. Essa é a maior necessidade. A seara está madura, faltam ceifeiros, pessoas que vão a Cristo, têm a vida redimida e agora têm o coração transbordando da graça e do amor de Cristo para compartilhar com as pessoas. Viva essa vida ativa com Cristo, caminhe com Ele, ande com Ele, converse com Ele, que Ele seja o alfa e o ômega na sua vida, que Ele receba as melhores, as primeiras e as últimas atenções, o melhor da tua vida. E certamente você estará se preparando e cooperando com Cristo na obra de preparar um povo para a breve vinda do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Nós agradecemos todos aqueles que nos acompanharam neste trimestre que se finda e convidamos vocês que estejam conosco no próximo trimestre que se inicia agora, praticamente essa próxima semana,
estudando essas 2 epístolas de Paulo, que certamente serão uma grande bênção para nós. Vamos finalizar com uma oração, feche os seus olhos sendo possível, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Pai grandioso, Pai da luz, da eternidade, da graça e da misericórdia, aqui estamos, Senhor, gratos por este trimestre, por esta lição, por tantos aprendizados. Queremos nos relacionar contigo diariamente, desfrutarmos da eternidade aqui e agora, porque todos aqueles que são filhos do Senhor já têm vivido em Cristo a eternidade. Rogamos a Ti que nos prepare para a vinda de Jesus, que é tão breve, que é tão urgente, que é tão iminente, e rogamos que o Senhor nos prepare para a breve vinda do Senhor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanharam durante este trimestre, traga mais pessoas para ouvirem a Tua palavra, fortaleça a vida, a fé daqueles que nos acompanham e que a Tua graça esteja sobre cada família representada e entregamos mais uma vez os pedidos que foram feitos em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nos prepare para o novo céu, nova terra. Queremos passar a eternidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, muito obrigado por ter participado aqui do Lições para a Eternidade, que também eu posso dizer como se fosse um quadro, né, que é seu também, né? Amém. Eu agradeço muito pelos comentários, pela sua participação. Aqui finalizamos então mais um trimestre da lição da Escola Sabatina, do Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até o próximo trimestre, até a próxima semana, em que estudaremos ainda a Palavra de Deus, estaremos aqui unidos em oração e num estudo profundo da Bíblia das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. IAG. Juntos avançaremos.